Seja muito bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Aprendi cedo que o silêncio tem peso. Não o silêncio das noites tranquilas, não aquele que as pessoas descrevem nas orações como paz. Estou falando do silêncio que fica depois que alguém vai embora para nunca mais voltar. Esse silêncio não é ausência de barulho, é presença de tudo que ficou pela metade. O copo dele ainda na beira da pia. O gancho na parede onde o chapéu costumava ficar. O lado da cama que eu aprendi a não deitar porque meu corpo ainda esperava o calor que nunca mais vinha. Meu nome é Maria. E eu precisei de muito tempo para conseguir dizer isso sem sentir que estava me apresentando a uma estranha. Porque a mulher que eu era antes de perder Sebastião, ela foi embora junto com ele. Não de uma vez. Foi aos poucos. Todo dia um pedaço. A risada foi primeiro, depois o apetite, depois a vontade de acordar cedo. Depois, a capacidade de imaginar o futuro sem um nó na garganta. Até que um dia eu olhei no espelho fundo do poço e não reconheci os olhos que me olharam de volta. Eram olhos cansados demais para uma mulher de 32 anos. Sebastião morreu numa quinta-feira de agosto. Eu soube antes de ouvir. Não sei explicar. O corpo da gente tem uma memória que a mente ainda não alcançou. Eu estava no quintal, estendendo roupa, quando senti alguma coisa se partir dentro do peito, como quando um galho verde força demais e cede sem avisar. Fiquei parada ali, com a camisa dele nas mãos, olhando o horizonte sem entender o que estava sentindo. Meia hora depois, 2 homens da empresa pararam o caminhão na frente da casa. Não precisaram falar nada. O jeito que desceram devagar já disse tudo. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu, que o caminhão veio da curva cega sem dar sinal. Que o homem que dirigia o outro veículo também ficou em estado grave. Me disseram tudo isso como se os detalhes fossem me ajudar a entender. Como se a lógica do acidente pudesse encaixar em algum lugar na lógica da minha vida. Mas dor não funciona assim. Dor não quer explicação. Dor quer apenas doer. Eu enterrei Sebastião com a ajuda de 2 vizinhos que eu mal conhecia e de uma cunhada que veio de longe, ficou 3 dias e foi embora com pressa de voltar para a própria vida. Não a culpo. A vida das pessoas continua mesmo quando a nossa para. É uma das coisas mais cruéis e mais verdadeiras que existem. Depois que todos foram embora, eu fiquei sozinha com Daniel e Clara. Daniel tinha 9 anos e já entendia demais para a idade. Ficou quieto de um jeito que me assustou. Não chorou no enterro. Segurou minha mão com uma firmeza que não era de criança. Era de alguém que tinha decidido naquele momento que precisava ser forte. Eu olhei para o filho de 9 anos, fazendo força para não desabar, e senti um tipo de dor que não tem nome. A dor de ver uma infância decidindo que não pode mais ser infância. Clara tinha 5 anos e não entendia nada. Ou entendia de outro jeito. Durante semanas, toda noite antes de dormir, ela perguntava com a voz pequena que as crianças têm quando estão com sono: "Mãe, quando o papai volta?" Eu sorria. Dizia que logo. Esperava ela fechar os olhos. Depois ia para o banheiro. Abria a torneira para cobrir o barulho e chorava encostada na parede até não ter mais nada para chorar. Criança não merece carregar o peso do mundo. Esse fardo é dos adultos. E eu tinha aceitado o meu, por menor que fosse minha vontade de carregá-lo. A casa onde fomos parar não era nossa. Era um favor de um primo distante de Sebastião, que tinha uma propriedade abandonada no fim de uma estrada de terra que a chuva desmanchava todo o inverno. Ele disse que podíamos ficar por enquanto, com o tom de quem não queria dizer por quanto tempo, mas também não queria dizer para sempre. Fui porque não tinha escolha. A casa de barro tinha 3 cômodos e um orgulho de ter sido construída por mãos que já não existiam mais. O telhado tinha um buraco no canto que cobríamos com uma lona preta quando chovia.
As janelas não fechavam direito e o vento entrava com liberdade de dono. O chão era de terra batida, exceto na cozinha, onde alguém, em algum tempo, tinha colocado algumas pedras irregulares que faziam às vezes de piso. Mas era o que tínhamos. E aprendi rápido que o que a gente tem, mesmo que seja pouco, é melhor que o que a gente não tem. No primeiro mês, ainda tinha algum dinheiro. Um seguro pequeno que Sebastião pagava, sem eu saber, uma surpresa dolorosa que encontrei entre os papéis dele. Usei com cuidado. Comprei o básico. Guardei o restante. Tentei fazer durar. Mas o dinheiro que acaba, acaba. E a fome que chega, fica. Teve uma semana, no terceiro mês, em que os únicos alimentos que existiam na minha casa eram meio saco de farinha, um punhado de feijão seco que eu esticava como se fosse ouro e 2 ovos que as galinhas magras às vezes tinham bondade de deixar no ninho. Nessa semana, meus filhos comeram 3 vezes por dia. Eu comi quando sobrava, e quando não sobrava, eu dizia que não estava com fome. Mãe aprende a mentir quando o assunto é comida. Daniel me olhava com aqueles olhos que entendiam demais. Uma vez, ele empurrou o prato na minha direção e disse: "Mãe, a senhora come primeiro hoje." Eu empurrei de volta. "Eu já comi antes, filho." Ele sabia que era mentira. Eu sabia que ele sabia. Nenhum dos dois disse nada. Esse é o acordo silencioso que a pobreza faz entre as pessoas que se amam. A gente finge para poupar o outro. E poupa a si mesmo da vergonha de ser poupado. O trabalho que conseguia era pouco e pesado. Lavava roupa para uma família da vila, 3 quilômetros a pé na ida, 3 quilômetros na volta. Catava lenha para vender nos finais de semana. Plantava em um pedaço de terra dura atrás da casa, lutando contra um solo que não queria ceder, que parecia dizer que ali nada tinha motivo para crescer. Mas eu teimava, porque teimosia era o único luxo que me restava. Eu acordava antes do sol, não por disciplina, mas porque meu corpo tinha aprendido que cada hora de luz era uma hora a menos de pensar. Enquanto o corpo trabalhava, a cabeça tinha menos espaço para as perguntas que eu não conseguia responder. Perguntas como: por quanto tempo ainda consigo segurar isso? Como? O que acontece com meus filhos se eu adoecer? Como? Será que Deus esqueceu o endereço da minha casa? Eu não me via como vítima. Preciso deixar isso claro, porque as pessoas confundem as coisas. Mulher que sofre não é necessariamente mulher que se entrega ao sofrimento. Eu não ficava deitada esperando o céu cair sobre mim. Eu varria, plantava, lavava, costurava, remendava, rezava quando tinha fé e teimava quando a fé faltava. Eu seguia porque meus filhos acordavam todo dia olhando para mim para saber se era seguro continuar. E eu não podia deixar o olhar deles encontrar desespero no meu. Então eu engolia o que tinha para engolir. E seguia. Mas tem uma diferença entre resistir e viver. E eu demorei a aprender isso. Resistir é se manter de pé, é não cair, é aguentar mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Resistir é o que o mato faz quando você corta. Resistir é reflexo, é instinto, é o corpo recusando o fim mesmo quando a cabeça já não tem argumentos. Viver é outra coisa. Viver é querer estar de pé. E esse querer eu tinha perdido em alguma quinta-feira de agosto, num acidente de estrada, junto com o homem que segurava minha mão enquanto dormia. Foi nessa vida, nesse cansaço, nessa casa de barro, no fim de uma estrada esquecida, que uma manhã diferente de todas as outras chegou sem pedir licença. Era um dia quente de outubro. O sol já estava alto e eu varria o terreiro com uma vassoura de galhos amarrados com arame, um trabalho inútil porque a poeira voltava assim que parava o braço, mas eu varria assim mesmo porque o movimento me mantinha longe dos pensamentos. Clara brincava no canto com uma boneca que eu tinha feito de retalhos velhos.
Daniel tentava consertar um carrinho de madeira que tinha achado quebrado no lixo da vila e trazido para casa com tanto cuidado, como se fosse um tesouro que só precisasse de atenção para voltar a ser inteiro. Eu olhei para os dois naquele momento e senti aquela mistura estranha que só quem já perdeu muito consegue entender. Gratidão e medo ao mesmo tempo. Gratidão por eles estarem ali, sadios, presentes. Medo de perder também isso. Medo de que a vida ainda não tinha terminado de me cobrar o que achava que eu devia. Foi então que ouvi o som. Primeiro o barulho firme, cadenciado. Cascos batendo no chão seco com a segurança de quem conhece o próprio peso. Depois, a sombra passou pela cerca. Quando levantei os olhos, havia um cavalo na frente da minha casa. Um cavalo diferente de tudo que eu tinha visto por aquelas bandas. Forte, bem cuidado. O pelo escuro brilhando como se alguém tivesse passado horas nele naquela manhã. Não era o cavalo de trabalho que se via por ali. Aqueles animais cansados que carregam mais do que podem e recebem menos do que merecem. Esse animal tinha orgulho. E o homem em cima dele também. Ele usava chapéu de couro escuro, roupa simples mas boa, botas que tinham visto trabalho mas não tinham visto miséria. Postura reta, mãos firmes nas rédeas. O tipo de homem que não precisa falar alto para ser ouvido. Meu coração apertou imediatamente. Na minha cabeça, em menos de um segundo, passaram 1000 coisas ruins. Que ele era dono da terra e vinha me expulsar. Que era cobrador de alguma dívida que eu não sabia que tinha. Que era alguém com alguma autoridade e algum problema que eu não tinha forças para enfrentar. Eu larguei a vassoura, me preparei para o que viesse. Mas então ele tirou o chapéu. Devagar, com educação. Como quem foi criado sabendo que mulher merece respeito, qualquer mulher, em qualquer situação. E disse apenas, bom dia. A voz era calma, nem superior, nem submissa, apenas humana. Respondi, bom dia. Ele olhou para a casa, para o telhado com a lona, para o mato que eu não conseguia vencer. Para Daniel e Clara, que tinham parado o que faziam e olhavam o cavalo com aquela admiração que as crianças têm pelo que é bonito e diferente. Depois olhou para mim. E foi um olhar que me pegou desprevenida, porque não era olhar de desprezo, não era olhar de pena, aquele que a gente conhece bem, que diminui enquanto finge ajudar. Era um olhar que simplesmente via, que olhava sem julgar e sem economizar a atenção. Fazia tempo que ninguém me olhava assim, tanto tempo que eu quase não soube o que fazer com aquilo. Baixei os olhos e esperei. Fim do capítulo 1. Quando quiser, é só pedir o capítulo 2, onde Augusto volta, e Maria começa a entender que algumas visitas mudam o cheiro do ar da casa. Continue 15:51. Capítulo 2. O homem que voltou. Ele perguntou o caminho para a estrada da velha ponte. Uma coisa simples, o tipo de pergunta que qualquer pessoa faz quando erra o rumo numa estrada sem placa. Eu expliquei. Apontei a direção com a mão. Disse onde ele tinha errado a entrada, que o caminho certo ficava antes do pé de peque torto, que a maioria das pessoas passava reto porque o mato havia crescido na frente do acesso. Ele ouviu com atenção. Não do jeito que as pessoas ouvem quando estão esperando a outra terminar para poder falar. Ouviu de verdade. Assentiu uma vez, devagar, como quem está gravando cada palavra no lugar certo. Obrigado, disse. De nada. Pronto. Era isso. Uma informação trocada entre estranhos numa estrada de terra. O tipo de coisa que acontece e some, que não deixa marca, que nenhum dos dois vai lembrar na semana seguinte. Mas ele não foi embora. Ficou ali parado no cavalo por um momento que durou mais do que o necessário. Olhando o terreiro, olhando as crianças, e eu fiquei ali também, sem saber se devia dizer algo ou voltar para a vassoura, naquele desconforto silencioso de quando uma situação não tem regra clara. Foi Clara que quebrou o silêncio.
Ela tinha se levantado do canto, onde brincava e andado, até a beira do terreiro, de braços para trás, olhando o cavalo com aquela seriedade que as crianças de 5 anos têm quando estão com curiosidade, mas ainda não decidiram se é seguro chegar mais perto. "Esse cavalo tem nome?" Ela perguntou direta, sem cerimônia. O homem olhou para ela, e aconteceu uma coisa no rosto dele. Não foi exatamente um sorriso, foi mais suave do que isso. Foi o rosto de alguém que não esperava ser perguntado sobre isso e ficou contente de ter sido. "Tem sim", respondeu ele. "Chama Trovão." Clara considerou o nome por um segundo, com toda a gravidade que o assunto merecia. "É bonito", ela aprovou. "Ele concorda", disse o homem. Clara deu um pequeno sorriso e voltou para a boneca. Assunto encerrado. O homem colocou o chapéu de volta, olhou uma última vez na minha direção e disse: "Cuide-se, Maria." Só depois que ele foi embora, eu percebi que tinha dito meu nome. Fiquei parada no terreiro ouvindo o barulho dos cascos ir diminuindo até sumir na curva da estrada. O sol batia forte no meu rosto. Daniel voltou para o carrinho quebrado. Clara falava baixinho com a boneca de retalhos, e eu fiquei ali pensando numa coisa idiota, que eu tinha esquecido de perguntar o nome dele. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu sentei na porta da casa, olhando a escuridão do quintal. Não tinha luz elétrica. Tinha uma lamparina de querosene que eu apagava cedo para economizar. A lua estava fora e fazia aquela claridade branca que transforma tudo em sombra e mistério, que faz o mato parecer mais alto e o silêncio parecer mais fundo. Eu não estava pensando no homem, estava pensando no cavalo. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Estava pensando em como um animal podia ter aquele porte, aquela saúde, aquele brilho, num lugar onde tudo parecia estar um pouco gasto, um pouco partido, um pouco menos do que devia ser. Estava pensando no contraste entre aquele cavalo e as minhas 2 galinhas magras que dormiam no galinheiro improvisado, de tábua e arame. Estava pensando em muita coisa que não era o homem, mas era o homem. Não do jeito que as pessoas pensariam. Não era desejo, não era fantasia, não era nada que me envergonhasse. Era apenas uma espécie de espanto quieto. O espanto de alguém que está acostumado a não ser visto e de repente se depara com um olhar que viu. Fazia quanto tempo? Eu contei mentalmente. Desde o enterro de Sebastião, as pessoas tinham me olhado de muitos jeitos. Com pena. Com aquela mistura incômoda de solidariedade e alívio de quem pensa ainda bem que não foi comigo. Com aquela impaciência disfarçada de quem espera que você supere as coisas mais rápido do que você consegue. Com indiferença, que é o pior de todos, porque indiferença não precisa nem de desculpa. Ninguém tinha me olhado como alguém que estava bem ali, inteira, presente, merecedora de atenção sem motivo especial. E esse homem tinha feito isso com uma naturalidade que me desarmou. Eu apaguei a lamparina e fui dormir. Ou tentei. 2 dias depois, eu ouvi os cascos de novo. Estava dentro de casa quando o som chegou. Meu corpo reconheceu antes da minha cabeça, uma espécie de atenção que se acendeu sem pedir permissão. Fui até a porta devagar, como quem não quer parecer que foi até a porta com pressa. Era ele, Augusto. Eu ainda não sabia o nome, mas era ele. Desta vez, havia algo diferente. Preso na sela, dos 2 lados do cavalo, havia volumes embrulhados em pano de saco. Ele desceu com cuidado, amarrou o cavalo no mourão da cerca e começou a descarregar as coisas no chão do terreiro com uma calma de quem está fazendo algo que decidiu fazer e não precisa de aprovação para continuar. Eu fui até ele. Quando o pano abriu, eu vi arroz, feijão, farinha, café moído, rapadura em barra, carne seca dobrada em pedaços generosos, uma garrafa de azeite, sal grosso, uma lata de banha. Meu estômago reagiu antes de qualquer pensamento. Depois veio a vergonha.
A vergonha tem um jeito específico de chegar quando você é pobre e alguém faz algo bom por você. Não é gratidão. Gratidão vem depois, quando você tem espaço para ela. Primeiro vem a vergonha, a sensação de que você não devia precisar, de que ter precisão é uma falha sua, de que aquela generosidade ilumina, ao mesmo tempo em que expõe tudo o que falta. Eu não posso pagar isso, falei. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Era orgulho. O orgulho é o que sobra quando tudo o mais vai embora. Ele me olhou sem nenhuma pressa. Não estou cobrando. Mesmo assim, não é certo. Por que não é? A pergunta me pegou sem resposta pronta. Por que não é certo aceitar favor de estranho? Por que não é certo deixar alguém ajudar? Por que não é certo precisar? Nenhuma dessas respostas tinha uma lógica que eu conseguisse defender em voz alta. Ele continuou antes que eu precisasse responder. Às vezes ajudar alguém é só isso. Ajudar. Sem conta, sem dívida, sem história por trás. Eu olhei para a comida no chão. Olhei para Daniel, que tinha aparecido na porta da casa e estava com aquele olhar de criança que viu algo e está com esperança, mas ainda não sabe se pode ter esperança. Olhei para as mãos do homem, mãos de quem trabalha, mãos que carregam casal e não se envergonham disso. Como o senhor sabe meu nome? Perguntei. Ele teve um leve movimento no canto da boca. Não era sorriso ainda. Era o aviso de que um sorriso podia estar chegando. Perguntei na vila. Me perguntou sobre mim. Perguntei quem era a mulher da casa no fim da estrada do açude. Aquilo ficou no ar entre nós por um segundo. E me disseram, ele continuou simplesmente. O que disseram? Ele me olhou. Disseram que você é viúva, que tem 2 filhos, que trabalha mais do que qualquer pessoa daqui merece precisar trabalhar. Dito assim, parecia um elogio, mas eu ouvi também o que estava entre as palavras. Ouvi a imagem que eu devia fazer para quem me via de fora. Uma mulher sozinha, carregando coisas pesadas demais, em uma casa pequena demais, com recursos pequenos demais. Meu nome é Augusto, ele disse. Eu sei. Ele ergueu uma sobrancelha. Também perguntei, eu disse. Desta vez, o sorriso veio de verdade. Rápido, discreto, mas veio. Ele não entrou na casa, isso eu notei. Ele deixou as coisas no terreiro e ficou do lado de fora, sempre com aquela distância respeitosa que as pessoas antigamente sabiam manter e que hoje ninguém mais ensina. Não forçou conversa, não ficou esperando agradecimento, não fez nenhum movimento que parecesse querer algo em troca. Apenas estava ali, e aquilo, estranhamente, era o que mais me perturbava, porque eu sabia lidar com gente que queria algo. A gente que quer algo é previsível. Ela age com um objetivo e você pode se defender de um objetivo. O que eu não sabia como tratar era alguém que parecia não ter nenhum objetivo além de estar ali. Antes de ir, ele perguntou, essa horta do lado da casa é sua? É, mas a terra não colabora muito. Ele andou até o canteiro, agachou, pegou um punhado de terra, amassou entre os dedos, cheirou. Levantou olhando para o sol e para a sombra da árvore próxima. Precisa de calcário, ele disse, e de sombra parcial na parte de cima. Tá recebendo sol demais na hora errada. Não tenho calcário. Eu tenho. Eu não disse nada. Ele não esperou resposta. Apenas colocou o chapéu, soltou o cavalo do mourão, montou com a naturalidade de quem faz isso desde criança e foi embora pela estrada de terra sem olhar para trás. Clara apareceu do lado de fora e olhou a poeira que o cavalo levantou ao dobrar a curva. Ele vai voltar, mãe? Ela perguntou. Eu olhei para a comida no chão, para o canteiro que precisava de calcário, para a estrada vazia. Não sei, respondi, mas eu sabia. Do mesmo jeito que meu corpo tinha reconhecido o som dos cascos antes da minha cabeça, eu sabia que aquele homem ia voltar. Não porque eu quisesse, não porque eu tivesse pedido, mas porque tem um tipo de pessoa no mundo que, quando decide que vai fazer algo, faz.
sem alarde, sem pressa, sem precisar que você agradeça antes de terminar. Recolhi a comida, guardei cada coisa no lugar certo. E quando o feijão entrou na lata e o arroz foi para o saco e o café foi para a prateleira, eu fiquei parada na cozinha por um momento, apenas sentindo o peso diferente que a despensa tinha agora. Não era só comida, era a sensação estranha e desconfortável e quase dolorosa de ser lembrada, de que eu existia, de que alguém tinha pensado em mim o suficiente para carregar aquilo tudo numa sela de cavalo por uma estrada de terra até o fim do mundo onde eu morava. Aquilo doeu de um jeito que não era ruim, e eu não sabia ainda o que fazer com uma dor que não era ruim. Ele voltou na quinta-feira seguinte, com calcário para a horta. Na quinta-feira depois, com sementes de coentro, cebolinha e tomate. Na seguinte, com um saco de milho para as galinhas, sempre no mesmo horário, sempre descendo do cavalo do mesmo jeito, sempre com aquela distância respeitosa, sempre embora antes do sol começar a cair. A vila começou a falar, claro que começou. Vila pequena tem ouvido grande e boca maior ainda. Ouvi pela mulher que eu lavava roupa que as pessoas diziam que Augusto Cardoso tinha perdido o juízo. Que homem rico não ajuda a viúva pobre sem querer algo. Que eu devia ter feito alguma coisa para atrair aquela atenção. Que coitada dos filhos, crescendo numa situação dessas. Eu ouvia, não respondia, porque aprendi que gente que fala sem saber não merece o esforço de uma explicação. E porque, no fundo, uma parte pequena e honesta de mim entendia o espanto deles. Porque eu mesma não entendia completamente o que estava acontecendo. O que eu sabia era o seguinte: a horta estava crescendo. Minhas galinhas estavam mais gordas. Meus filhos dormiam com o estômago cheio todas as noites. E toda quinta-feira, quando o sol estava no meio do céu e o calor pesava na estrada de terra, eu ouvia o som dos cascos vindo de longe e o meu coração fazia alguma coisa que eu ainda não tinha coragem de dar nome. Fim do capítulo 2. Quando quiser, é só pedir o capítulo 3, onde uma noite de tempestade quebra a última parede entre Maria e Augusto, e ela descobre que resistir e se deixar ajudar podem ser a mesma coragem. Continue 15:54. Capítulo 3. A noite, que a casa não aguentou. Tem coisas que a gente sente chegando, não com a cabeça, com o corpo, com aquela camada mais funda da pele que aprendeu, ao longo de perdas suficientes, a reconhecer quando o ar muda antes da tempestade. Naquela tarde de novembro, eu estava inquieta desde o meio-dia, sem saber explicar por quê. O céu estava fechando de um jeito diferente do normal, não aquela cobertura cinza uniforme de chuva passageira, mas um acúmulo escuro e denso vindo do oeste, o tipo de nuvem que não tem pressa, porque sabe que vai chegar de qualquer jeito. Juntei as roupas do varal antes da hora. Trouxe as galinhas para dentro do galinheiro mais cedo. Pedi que Daniel empilhasse a lenha encostada na parede coberta. Fiz tudo isso sem dizer para mim mesma por que estava fazendo. Às vezes, a sabedoria do corpo é mais honesta do que a da mente, que sempre arranja um motivo para não se preocupar, que sempre diz: deve ser exagero, deve passar logo, não vai ser nada. Foi muita coisa. A chuva começou às 8 da noite. Primeiro devagar, aquele farfalhar leve nas folhas secas do quintal que parece mais brincadeira do que aviso. Daniel e Clara já tinham jantado, arroz com feijão e um ovo frito dividido entre os dois, e estavam deitados no colchão que ficava no canto do quarto maior. Eu tinha ficado na cozinha remendando uma blusa de Clara que tinha rasgado na manga, trabalhando à luz da lamparina, ouvindo a chuva aumentar lá fora com aquela atenção dividida de mãe, que está fazendo uma coisa, mas monitorando tudo ao redor ao mesmo tempo. Foi quando o vento chegou que eu entendi que era diferente. Não entrou pela fresta da janela. Entrou pela parede. Atravessou o barro velho como se o barro fosse sugestão. A lamparina tremeu. A chama dobrou para o lado e ficou naquela batalha silenciosa entre a cera e o vento.
e eu coloquei a mão em concha ao redor dela, como se pudesse proteger aquela pequena luz com o calor das palmas. Depois veio o barulho no telhado. Primeiro um rangido, depois um estalo, depois o som que eu conhecia e temia, o som de telha vencida, de estrutura cedendo, de coisa que estava segurando há tempo demais e não conseguia mais. A água entrou pelo canto do quarto onde as crianças dormiam. Não foi uma goteira, foi um fluxo. A lona que cobria o buraco tinha aguentado chuvas menores, mas aquela chuva não era menor. Aquela chuva era o acerto de contas de um céu que tinha guardado muita coisa por muito tempo. Clara acordou primeiro. Acordou com aquele choro agudo de criança que não entende o que está acontecendo, mas entende que está acontecendo alguma coisa errada. Eu já estava no quarto quando ela abriu os olhos. Já estava puxando o colchão para longe da água que escorria pela parede e empoçava no chão de terra batida. "Mãe!" ela disse, com a voz pequena de quem acabou de sair de um sonho e ainda não sabe bem em qual mundo está. "Estou aqui." Peguei ela no colo. "Estou aqui, minha filha." Daniel tinha acordado sem fazer barulho, do jeito dele. Estava de pé no canto, descalço na água fria, segurando os cobertores contra o peito para não molhar. 9 anos e já tinha aquele instinto de preservar o que podia ser preservado. Meu coração partiu e se remendou ao mesmo tempo ao olhar para ele. "Traz para a cozinha", eu disse. A cozinha era o cômodo mais firme. O telhado ali era mais baixo e tinha menos vão. Mas enquanto eu carregava Clara e Daniel carregava as roupas e os cobertores, eu podia ouvir outros pontos do telhado cedendo, outros acessos de água encontrando caminho pela madeira podre e pela telha vencida. Aquela casa estava desabando ao redor de nós. Não de uma vez, aos pedaços, mas estava. Eu sentei na cadeira da cozinha com Clara no colo, Daniel encostado na minha perna, os três olhando a chuva que havia encontrado o interior da nossa casa, e tratava tudo como se fosse dela. A lamparina ainda ardia na mesa. Fazia uma sombra dançante nas paredes molhadas, e eu pensei naquele momento com uma clareza que às vezes só vem quando não tem mais nada para segurar. Até quando? Não era pergunta para Deus, não era desespero. Era apenas a pergunta mais honesta que eu tinha dentro de mim naquela noite. Até quando eu conseguia aguentar uma casa que não queria mais ficar de pé? Até quando eu conseguia proteger meus filhos de tudo ao mesmo tempo? Até quando eu conseguia ser a única parede entre eles e o mundo? Clara tinha parado de chorar e estava olhando a água escorrer pela parede com aquela fascinação silenciosa que as crianças têm pelo que é novo, mesmo quando o novo é ruim. "Parece um rio", ela disse. "Parece", concordei. "Rios são bonitos." Eu a abracei mais forte e não disse nada. Foi Daniel quem ouviu primeiro. Ele ergueu a cabeça de repente, com aquela atenção aguçada de quem cresceu, aprendendo a prestar atenção nos sons que chegam de fora, e disse: "Mãe, o quê? Tem alguém na estrada?" Eu ouvi. Por baixo do barulho da chuva no telhado e do vento nas árvores do quintal, havia outro som, ritmado, firme. O som que eu havia aprendido a reconhecer antes mesmo de conseguir explicar como. Cascos. Meu primeiro pensamento foi que estava enganada. Que era o vento fazendo alguma coisa com alguma madeira solta. Que ninguém sano saía na chuva daquele tamanho a cavalo no meio da noite por uma estrada de terra que devia estar virando lama. Mas o som continuou. Ficou mais próximo. E depois eu ouvi a voz. Maria, alta o suficiente para passar pela chuva. Firme o suficiente para não soar como pânico, mas carregada de alguma coisa que eu não soube nomear imediatamente. Preocupação. Era preocupação. Eu fui até a porta. Abri. A chuva me acertou no rosto imediatamente, fria e densa, aquela chuva que não cai, mas empurra.
E ali estava Augusto na estrada de terra, no lombo do trovão que bufava e batia o casco com impaciência, e atrás dele, a alguma distância, duas lamparinas se movendo no escuro. Homens a pé, carregando algo. "O telhado cedeu?" Ele perguntou, já descendo do cavalo. Eu não respondi imediatamente. Fiquei parada na porta, olhando aquele homem que havia saído na pior chuva do ano para vir até o fim de uma estrada esquecida, verificar uma casa que não era dele e uma mulher que não tinha pedido socorro. "Como o senhor sabia?" eu perguntei. "Vi as nuvens fechando do lado de cá no fim da tarde." Ele já estava no terreiro, já estava olhando o telhado com aqueles olhos de quem avalia dano e não perde tempo lamentando. Esse telhado estava por um fio. Eu devia ter mandado consertar antes. "Não era obrigação sua", ele me olhou. Eu sei que não era. E foi tudo o que disse sobre isso. Os dois homens chegaram, traziam madeira, traziam ferramentas envoltas em couro para proteger do molhado, traziam telhas novas amarradas em feixe com corda. Augusto tinha planejado aquilo antes de sair. Não tinha vindo apenas verificar, tinha vindo consertar. "As crianças estão bem?" ele perguntou. E pela primeira vez naquela noite, eu ouvi algo na voz dele que era diferente da calma habitual. Uma urgência discreta, como de alguém que estava com medo de uma resposta e estava se preparando para ela enquanto perguntava. Estão na cozinha." Ele assentiu, respirou e virou para os homens. "Vamos começar pelo quarto, a parte da frente primeiro." Eles trabalharam a noite toda. Eu fiquei com as crianças na cozinha a maior parte do tempo, saindo às vezes para observar, para trazer água, para segurar a lamparina nos momentos em que precisavam de mais luz. Augusto trabalhava junto com os outros dois, não como o patrão que manda e observa, mas como o homem que pega na madeira com as próprias mãos, que sobe no telhado na chuva, que martela e amarra e conserta com a mesma determinação calada de quem não vai embora enquanto o serviço não estiver feito. Clara acabou dormindo na minha cadeira da cozinha, enrolada no cobertor menos molhado. Daniel ficou acordado até mais tarde, sentado no degrau da porta da cozinha, observando os homens trabalhar com aquela atenção absorta de menino que está aprendendo algo sem saber que está aprendendo. De vez em quando, Augusto explicava o que estava fazendo, não de forma didática, não como quem está ensinando de propósito, mas naturalmente como quem pensa em voz alta e não vê motivo para guardar o pensamento. "Por que o senhor amarra assim?" Daniel perguntou uma vez. "Porque vento puxa de cima para cima", Augusto respondeu, sem parar o que fazia. "Se você só pregar, ele levanta. Se você amarrar por baixo da estrutura, ele não tem por onde pegar." Daniel ficou olhando. Depois assentiu, devagar, armazenando aquilo. Eu estava na porta da cozinha, observando essa troca, e senti alguma coisa se mover dentro de mim. Algo que eu não esperava sentir e que chegou sem avisar, como a maioria das coisas que realmente importam. Era a imagem de um homem explicando algo para o meu filho. Era simples, era pequena. Era uma coisa que acontecia em milhões de casas todo dia, pai e filho, homem mais velho e menino aprendendo. Mas não na minha casa, não nos últimos meses. E o buraco que aquela imagem tocou era um buraco que eu tinha aprendido a não olhar diretamente porque era fundo demais. Entrei na cozinha antes que alguém me visse com os olhos molhados. A chuva havia diminuído. Lá fora, os martelos continuavam. Quando o céu começou a clarear naquela tonalidade cinza que vem antes do azul, o telhado estava consertado. Não perfeito, mas firme. Firme o suficiente para aguentar o que precisasse aguentar. Os dois homens que tinham vindo com Augusto foram embora cedo, cada um com um aceno de cabeça na minha direção, sem esperar agradecimento, sem exigir reconhecimento, apenas homens que tinham feito um trabalho e iam embora para o próprio dia começar. Augusto ficou.
Estava encostado no mourão da cerca, olhando o dia nascendo devagar sobre o mato encharcado, com o chapéu na mão e a roupa pesada de chuva e trabalho. O trovão estava amarrado no mesmo lugar de sempre, paciente, mastigando alguma coisa que havia encontrado na beirada do caminho. Eu fui até ele. Ficamos um tempo em silêncio, o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. O quintal cheirava a terra molhada e a madeira nova. As galinhas tinham começado a se mexer no galinheiro. Lá dentro, Clara dormia, e Daniel tinha finalmente cedido ao cansaço e dormia também. Foi Augusto quem falou primeiro. Maria... A voz estava diferente, mais baixa, mais direta. Ninguém merece viver assim. Eu sabia que ele ia dizer algo nesse sentido. Já tinha preparado a resposta. Mas eu estou vivendo, disse. Não. Ele virou para me olhar. Você está sobrevivendo. Tem diferença. Aquelas palavras. Eu não esperava aquelas palavras, porque eram exatamente as palavras que eu usava dentro da minha cabeça, quando era honesta comigo mesma, nas noites em que o cansaço baixava todas as defesas. A diferença entre resistir e viver. A diferença entre aguentar e querer estar de pé. Ele tinha dito em voz alta o que eu só conseguia pensar no escuro. Fiquei olhando para o mato encharcado, porque olhar para ele naquele momento era arriscado. Tinha alguma coisa acontecendo dentro de mim que eu ainda não tinha vocabulário para descrever. E coisas que não têm vocabulário são perigosas quando você está cansada e a guarda está baixa e alguém acabou de trabalhar a noite toda para consertar o teto da sua casa sem pedir nada. Por que o senhor faz isso? Perguntei. A pergunta saiu mais direta do que eu planejava, mas saiu. Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando o horizonte por um momento e eu percebi que não era esquiva. Era pensamento de verdade. Era um homem que, antes de responder, precisa ter certeza do que vai dizer. Porque eu passei por aqui pedindo um caminho. Ele disse por fim. E você me deu mais do que isso sem saber. Eu só apontei uma estrada. É, ele assentiu devagar. Mas o jeito que você fez isso. Eu não entendi imediatamente. Ele continuou. Você não me olhou como quem precisa de algo. Não me olhou com esperança nem com medo. Me olhou como quem tem o próprio chão, mesmo que o chão seja difícil. Tem muita gente com muito mais do que você que não tem isso. O silêncio voltou. Desta vez, eu não tentei preenchê-lo. Eu também fico sozinho. Ele disse mais baixo. Casa grande fica mais vazia do que casa pequena, quando não tem ninguém dentro que importa. Aquilo ficou no ar entre nós, como a fumaça fina da lamparina, quando você apaga, aquela última presença de algo que estava aceso. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e nenhum dos dois disse mais nada, porque às vezes as palavras chegam depois de tudo que já foi dito sem palavras. Ele colocou o chapéu, soltou o trovão do mourão, montou. Vou mandar alguém rebocar a parede do quarto essa semana. Disse, com a voz de volta à normalidade prática, como se os últimos minutos não tivessem acontecido. E o chão precisa de uma camada de cimento antes da chuva da próxima semana. Augusto. Ele parou. Me olhou. Obrigada, eu disse. Só isso. Mas dessa vez, sem vergonha. Sem o orgulho na frente bloqueando. Obrigada de verdade, do fundo. Do lugar onde as coisas que a gente sente de verdade moram. Ele assentiu uma vez e foi embora pela estrada de terra enquanto o sol começava a aparecer de verdade sobre o mato, aquela luz nova e lavada que só existe depois de chuva pesada, quando o mundo parece que foi passado a limpo e tudo que estava empoeirado ficou mais claro. Eu fiquei no terreiro por um longo momento, olhando o caminho onde o cavalo tinha desaparecido, sentindo o chão diferente sob os pés, a terra encharcada, firme, real. E pela primeira vez em muito tempo, sem conseguir explicar exatamente por quê, eu respirei fundo. E o ar entrou inteiro. Fim do capítulo 3. Quando quiser, é só pedir o capítulo 4.
onde Augusto finalmente diz o que voltou tantas vezes sem conseguir dizer. E Maria descobre que o medo de ser amada pode ser maior do que o medo de continuar sozinha. Continuar 15:58, capítulo 4. O que o homem veio dizer. Tem uma coisa que a solidão faz com a gente que demora para perceber. Ela não chega só. Ela traz um conjunto inteiro de hábitos que vão se instalando devagar, como móveis que você não escolheu, mas que um dia olha e percebe que estão em todos os cantos da casa. A solidão te ensina a não esperar, te ensina a não planejar além do necessário, te ensina a diminuir o tamanho dos seus desejos até que caibam no espaço que você tem, que seja um espaço pequeno, apertado, com teto baixo e paredes finas. Você aprende a não querer muito para não sofrer quando não vem. Aprende a não acreditar rápido para não se machucar quando passa. Aprende a segurar o coração com as duas mãos, como quem segura a água, sabendo que vai escorrer, mas tentando guardar o máximo possível. Eu tinha aprendido tudo isso. E o problema com Augusto era que ele não cabia nessas regras que eu tinha construído. Depois da noite da tempestade, as coisas mudaram de um jeito que era difícil de nomear, mas fácil de sentir. Ele continuou vindo, mas ficava mais tempo. Não muito mais, não de forma que desse margem para fofoca nova, além da que já existia, mas o suficiente para que as visitas fossem deixando de ser apenas práticas e fossem se tornando outra coisa. Algo que eu ainda não tinha coragem de chamar pelo nome certo. Ele trazia o que prometia. A parede do quarto foi rebocada. O chão de terra batida ganhou uma camada fina de cimento que Daniel ajudou a alisar com uma tábua velha, sério e concentrado, como se estivesse fazendo a coisa mais importante do mundo. As janelas que não fechavam direito ganharam batentes novos. A cerca do quintal foi consertada. A casa foi ficando diferente. E eu fui ficando diferente dentro dela, o que era mais difícil de administrar, porque uma casa consertada é visível. Você olha e vê. Uma mulher que começa a mudar por dentro é invisível para todo mundo, menos para ela mesma. E essa invisibilidade não protege, apenas isola. Eu ficava acordada às vezes, depois que as crianças dormiam, na escuridão do quarto, que agora não deixava mais a chuva entrar, e ficava com aquela inquietação de quem está sentindo algo que não sabe ao certo se tem o direito de sentir. Porque Augusto era rico e eu era pobre, porque ele era livre e eu era mãe de 2 filhos de outro homem. Porque a vida já tinha me ensinado que as coisas boas que chegam sem ser pedidas geralmente têm um preço que só aparece depois. Eu não desconfiava dele. Preciso deixar isso claro. Não era desconfiança do homem. Era desconfiança da minha própria sorte. Era o medo velho e conhecido de quem já perdeu o suficiente para saber que nada é garantido, que tudo que você abraça forte pode ir embora, que amar é sempre, em alguma medida, aceitar a possibilidade de perder. E eu não sabia se tinha forças para perder mais uma vez. Foi numa tarde de dezembro que as coisas saíram do lugar onde estavam e foram para outro lugar sem pedir permissão. Era a quarta-feira, não a quinta-feira habitual das visitas. E quando ouvi os cascos, meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido. Algum problema, alguma notícia ruim. Porque pessoas que têm rotina só quebram rotina quando alguma coisa força. Mas quando fui à porta, Augusto estava com aquela calma de sempre. Desceu do cavalo do mesmo jeito de sempre, amarrou o trovão no mourão de sempre. Mas havia algo diferente nele naquele dia, uma atenção contida, como de alguém que tomou uma decisão e está carregando ela com cuidado até o momento de colocá-la no chão. As crianças estão? Ele perguntou. Daniel foi com o vizinho buscar água no açude. Clara está dormindo. Ele assentiu. Ficamos no terreiro. Eu tinha voltado a descascar mandioca que estava numa bacia. Trabalho de mão que não precisa de atenção total e por isso deixa a cabeça livre demais.
Ele ficou parado a alguma distância, com o chapéu na mão, olhando para algum ponto do quintal que não era nada específico. O silêncio estava diferente daquele dia. Os outros silêncios entre nós tinham uma qualidade de descanso, de duas pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras para se sentir bem juntas. Esse silêncio tinha tensão. Não tensão ruim, mas aquela tensão de corda esticada, de algo que está prestes a se resolver de um jeito ou de outro. Maria, ele disse. Sim, eu preciso te dizer uma coisa. Eu parei de descascar, mas não levantei os olhos imediatamente. Precisei de um segundo. Precisei organizar o ar dentro do peito de um jeito que permitisse respirar normalmente enquanto ouvia o que viesse. Levantei os olhos. Ele estava me olhando com aquela direteza que era característica dele, sem rodeio, sem a ansiedade de quem não sabe como vai ser recebido, mas também sem a arrogância de quem não se importa. Era o olhar de alguém que respeita o suficiente para ser honesto. Eu não voltei aqui só para ajudar, ele disse. O quintal ficou muito quieto, até os pássaros pareceram fazer silêncio. Eu sei que vim a primeira vez por acaso. Ele continuou com a voz firme e baixa. E que as primeiras vezes que voltei, eu disse para mim mesmo que era só porque aqui precisava de coisa, que o telhado precisava, que a cerca precisava, que a horta precisava. Ele fez uma pausa. Mas a verdade é que eu precisava. Eu não disse nada. Não porque não tinha o que dizer, porque tinha coisa demais, e coisa demais às vezes paralisa do mesmo jeito que coisa de menos. Eu fui embora daqui a primeira vez, ele continuou, e não consegui parar de pensar na mulher que estava varrendo o terreiro com uma vassoura de galho, e me olhou nos olhos sem pedir nada e sem ter medo de nada. Ele sacudiu levemente a cabeça. Eu tenho terra, tenho gado, tenho casa boa, tenho o respeito das pessoas da região, mas faz anos que eu não sei o que é chegar em casa e ter alguém que importa dentro dela. O coração na minha garganta. Augusto, eu comecei. Deixa eu terminar, ele pediu. Não com autoridade, com necessidade, porque se eu não terminar agora eu não sei se consigo de novo. Fechei a boca. Ele respirou fundo. Eu me encantei por você. Dito assim, simples, sem adorno, sem dramaturgia. Por você e pelos seus filhos. Pelo Daniel, que carrega coisa pesada demais para a idade e não reclama. Pela Clara, que pergunta o nome do meu cavalo antes de perguntar o meu. Por essa casa que você manteve de pé no grito quando qualquer pessoa teria desistido. Ele olhou direto nos meus olhos. Por você, Maria, pelo que você é, não pelo que você precisa e não pelo que eu posso dar. As lágrimas chegaram sem pedir licença. Não do jeito que choro de tristeza chega, aquele choro que sobe do fundo e dói no caminho. Foi diferente. Foi o choro de quem segurou muita coisa por muito tempo e, de repente, a mão cansou e deixou uma parte ir. Não alívio exatamente. Algo mais complicado do que alívio. Eu baixei os olhos para a mandioca na bacia porque não conseguia olhar para ele e chorar ao mesmo tempo, porque chorar na frente de alguém exige uma entrega que eu ainda não sabia se tinha. Tenho medo, eu disse. A voz saiu pequena, menor do que eu queria, mas saiu verdadeira, e verdade pequena vale mais do que mentira grande. De quê? Ele perguntou. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter falado do que o mundo ia dizer. Poderia ter falado de dinheiro e de diferença e de orgulho. Poderia ter construído uma lista longa e organizada de todos os motivos práticos pelos quais aquilo era complicado. Mas ele tinha sido honesto. E honestidade merece honestidade. De me importar, eu disse, e de perder de novo. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os outros. Foi o silêncio de duas pessoas que acabaram de colocar alguma coisa verdadeira no chão entre elas e estão olhando para essa coisa sem saber ainda o que fazer com ela. Augusto deu alguns passos
e parou a uma distância respeitosa. Não chegou perto demais. Não recuou. Ficou naquele lugar intermediário que era ao mesmo tempo presença e respeito. Eu também tenho, ele disse. Medo é o que tem de sobra quando você já viveu o suficiente para saber o que perde quando perde. Eu levantei os olhos. Então por que o senhor está aqui? Ele me olhou por um longo momento. E quando respondeu com aquela simplicidade de quem chegou numa verdade depois de muito caminho e não precisa mais enfeitá-la. Porque medo não é motivo suficiente para desistir de algo bom antes de tentar. Eu não disse sim naquele dia. Preciso que fique claro. Não porque não senti o que senti, mas porque havia uma parte de mim que precisava de tempo. Não para decidir se ele era bom, isso eu já sabia. Para decidir se eu estava pronta para deixar de ser apenas a mulher que resiste e começar a ser também a mulher que recebe. Porque tem uma coragem específica nisso que as pessoas não falam. Falam muito da coragem de enfrentar o sofrimento, de levantar depois de cair, de continuar quando tudo manda parar. Essa coragem eu conhecia bem, tinha praticado todos os dias nos últimos meses. Mas há outra coragem que é menos celebrada e não é menos difícil. A coragem de aceitar algo bom. A coragem de abrir a mão e receber sem imediatamente começar a se preparar para quando vai acabar. A coragem de acreditar que você merece que alguém fique, não porque você fez tudo certo, não porque você é perfeita, não porque você provou algo, mas simplesmente porque você é você e isso é suficiente. Essa coragem eu ainda estava aprendendo. Ele foi embora naquela tarde como sempre foi, sem pressa e sem drama. Mas antes de montar ele virou para mim e disse, posso continuar vindo? E havia nessa pergunta tanta coisa. Havia respeito, havia paciência, havia a disposição de um homem que estava dizendo, sem dizer com essas palavras, que não ia pressionar, que ia esperar, que o tempo que eu precisasse era o tempo que ele estava disposto a dar. Pode, eu disse. Ele assentiu, montou. Olhou para mim uma última vez com aquele olhar que eu tinha aprendido a reconhecer, o olhar que via de verdade. E foi embora. Eu fiquei parada no terreiro até o som dos cascos sumir completamente. Depois entrei. Fui até o quarto. Sentei na beirada do colchão, no silêncio da tarde que estava começando a esfriar. Coloquei as mãos no colo e fiquei ali com tudo que tinha sido dito, com o meu próprio medo, com a minha própria vontade, com a distância entre os dois que eu precisava atravessar no meu tempo, do meu jeito, sem empurrão e sem pressa. Clara apareceu na porta do quarto esfregando os olhos de sono. Mãe, o seu Augusto foi embora? Foi. Ela veio e sentou no meu colo com aquela confiança total de criança que não pede licença para se encostar em quem ama. Ele vai voltar? Ela perguntou. Eu a abracei. Pensei nas palavras dele. Pensei no medo que eu tinha. Pensei na diferença entre sobreviver e viver, entre segurar a água na mão e deixar ela correr livre, entre resistir e finalmente, depois de tudo, permitir. Vai, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, quando disse que sim, eu acreditei. Fim do capítulo 4. Quando quiser, é só pedir o capítulo 5, onde Maria enfrenta o julgamento da vila, a própria dúvida, e toma a decisão mais corajosa que uma mulher que aprendeu a sobreviver sozinha pode tomar. Escolher não estar mais sozinha. Continue 16:0, capítulo 5. O que a vila falou e o que eu decidi. A fofoca numa vila pequena não precisa de prova, precisa só de combustível. E combustível, naquele caso, eu tinha fornecido sem querer. Uma viúva pobre, 2 filhos pequenos e um homem rico que aparecia toda semana com comida e madeira e atenção. Para quem olhava de fora, aquilo era um espetáculo completo. Tinha todos os ingredientes que a imaginação precisa para trabalhar sem parar. Eu soube das conversas da maneira que sempre se sabe nessas situações. Não de frente,
porque de frente ninguém tem coragem. Soube pelo jeito que a mulher de quem eu lavava a roupa demorou 1 segundo a mais para me abrir o portão numa manhã de segunda-feira. Soube pela vizinha que passou na estrada quando Augusto estava no terreiro e desviou o olhar rápido demais. Aquele desvio exagerado de quem está fingindo não ver justamente porque está vendo muito. Soube pelo modo que a dona do armazém da vila organizou os potes na prateleira com atenção desnecessária quando eu entrei, como se de repente a posição dos potes tivesse se tornado assunto urgente. E soube de vez, numa tarde em que fui buscar água no poço comunitário, e encontrei 3 mulheres que fecharam a conversa quando me viram chegar com um silêncio alto demais para ser natural. Fingi não notar. Enchi o balde. Fui embora. Mas ouvi. Porque a água do poço carrega som de um jeito que as pessoas esquecem. E antes de me afastar o suficiente, uma das vozes disse: baixa, mas não baixa o suficiente. Pobre com sorte também é sorte. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu sentei na porta da casa, olhando a escuridão do quintal e fiquei com aquela frase: pobre com sorte também é sorte. Eu sabia o que estava dentro dela. Estava a sugestão de que o que havia entre mim e Augusto não era real, que era conveniência, que eu era uma mulher esperta que tinha encontrado um caminho fácil para sair de uma situação difícil. Estava a insinuação de que uma mulher na minha posição não podia ser desejada por si mesma, que só podia ser usada ou usar, que não havia espaço para algo verdadeiro entre mundos tão diferentes. E havia também, enterrada mais fundo onde as pessoas raramente admitem o que guardam, a sugestão de que eu não merecia. Essa última parte era a que mais doía, não porque eu concordasse, mas porque havia uma voz dentro de mim, pequena e persistente, que às vezes sussurrava a mesma coisa com palavras diferentes, que dizia que mulher marcada por tanto peso não era o tipo de mulher que um homem bom escolhe para ficar, que dizia que eu tinha bagagem demais, história pesada demais, cicatriz demais. Que a versão de mim que Augusto via no terreiro era uma versão incompleta, e que se ele soubesse de tudo, de todas as noites que eu tinha chorado no banheiro com a torneira aberta, de todas as vezes que eu tinha mentido para meus filhos que estava bem, de toda a extensão do meu cansaço e da minha dúvida, ele viria menos vezes até parar de vir. Essa voz não era a vila. Essa voz era minha. E era mais difícil de calar do que qualquer fofoca. Tem uma conversa que eu precisei ter comigo mesma naquela época que nunca contei para ninguém, porque é o tipo de conversa que parece pequena de fora, mas por dentro é a maior que já tive. Foi numa manhã de sol, cedo, antes das crianças acordarem. Eu estava no quintal regando a horta que tinha crescido mais do que eu esperava. Aquelas fileiras verdes e firmes que 1 mês antes eram só terra dura e teimosia. E eu estava olhando para aquilo, para aquele crescimento que tinha acontecido com ajuda, mas que era real, que era vivo, que era meu também. E eu me peguei pensando numa coisa. A horta não tinha vergonha de ter crescido com calcário que alguém trouxe. A planta não recusa o adubo, porque não foi ela que comprou. Ela recebe o que vem, finca a raiz, cresce para cima e vira o que tem potencial de ser, sem culpa, sem a necessidade de provar que merecia o solo bom antes de florescer. E eu fiquei parada ali com o regador na mão, pensando por que eu era menos inteligente do que a minha própria horta. Porque eu achava que precisava ter merecido antes de receber. Porque eu achava que aceitar ajuda era fraqueza e não simplesmente humanidade. Porque eu tinha construído ao redor de mim uma armadura tão pesada que estava me protegendo não só da dor, mas também de tudo que não era dor, de tudo que era diferente, de tudo que era bom e inesperado e real. Sebastião tinha me amado sem que eu precisasse merecê-lo primeiro.
Eu tinha aceitado o amor dele naturalmente, sem esse interrogatório interno, sem essa necessidade de justificar o porquê de merecer ser amada. Eu simplesmente era, e ele simplesmente amava, e aquilo era suficiente. Quando Sebastião morreu, eu não perdi só ele. Eu perdi também a versão de mim que sabia receber amor sem precisar entender porquê. E ali no quintal, com a horta verde na minha frente e o sol ainda fresco da manhã no rosto, eu percebi que estava na hora de encontrar essa versão de novo. Não por Augusto, por mim. A conversa com Daniel veio antes do que eu esperava. Ele tinha 10 anos quando me encontrou quieta demais numa tarde e veio sentar do meu lado no degrau da porta com aquele jeito dele de chegar perto sem fazer barulho. Ficou um tempo em silêncio comigo, ombro a ombro, olhando o quintal do mesmo jeito que eu olhava. Depois disse: "Mãe, pode falar uma coisa?" "Pode." "O senhor Augusto gosta da senhora." Não era pergunta. Eu olhei para o meu filho de 10 anos, que tinha olhos de alguém que viu muita coisa cedo demais, e aprendi que subestimar criança é um erro que os adultos pagam caro. "Eu sei", eu disse. "E a senhora gosta dele?" A pergunta ficou no ar entre nós. Eu podia ter desviado. Podia ter dito que era assunto de adulto. Podia ter mudado de assunto com aquela habilidade que mãe desenvolve de redirecionar conversa quando não quer ter ela. Mas Daniel não merecia menos do que a verdade. Nunca tinha merecido. "Estou aprendendo a saber o que eu sinto", eu disse. Ele considerou isso por um momento, com aquela seriedade de quem pega uma resposta complicada e não a descarta só porque é complicada. "Ele é bom", Daniel disse então. "Não é bom como o pai era bom. É bom de outro jeito." Fez uma pausa. "Mas é bom." Eu senti o peso daquelas palavras, o que custou ao meu filho de 10 anos dizer aquilo. A generosidade que estava dentro daquela afirmação, a generosidade de uma criança que perdeu o pai e está encontrando uma forma de não deixar essa perda ocupar todo o espaço possível. "Você não precisa gostar dele por mim", eu disse. "Eu sei." Ele me olhou. "Mas eu gosto por mim." Fiquei em silêncio. Ele se levantou, sacudiu a poeira da calça com aquele gesto adulto que ele tinha desenvolvido sem que eu pedisse. E antes de entrar na casa, virou para mim e disse com aquela voz direta que era tão dele: "A senhora merece ser feliz, mãe. O pai também ia querer isso." Entrou. E eu fiquei no degrau com os olhos cheios e o peito cheio e a cabeça finalmente, um pouco mais leve. Fui até a fazenda de Augusto numa quinta-feira de manhã. Ninguém tinha me chamado. Ninguém esperava. Eu acordei cedo, arrumei as crianças, pedi para a vizinha de quem eu tinha me aproximado aos poucos que ficasse com elas por algumas horas e fui a pé pela estrada de terra, no frescor da manhã cedo, com o coração batendo mais rápido do que eu gostaria e a cabeça mais quieta do que eu esperava. Tinha ensaiado o que ia dizer. No caminho inteiro ensaiei. Organizei as palavras, as coloquei numa ordem, testei como soariam em voz alta. Fiz isso com o cuidado de quem está se preparando para dizer algo importante e não quer errar o tom. Mas quando cheguei no portão da fazenda e Augusto apareceu da direção do curral com a surpresa honesta no rosto de quem não esperava a visita, todas as palavras ensaiadas foram embora de uma vez. E o que sobrou era a coisa mais simples que tinha dentro de mim. Ele chegou até o portão. Ficou do outro lado por um momento, me olhando com aquela atenção que eu tinha aprendido a reconhecer como dele. Aquela qualidade de presença que fazia a pessoa na frente dele sentir que era a única coisa no mundo que importava naquele momento. "Maria", ele disse. Eu tive medo. Eu disse sem preâmbulo. Ele ficou quieto, esperando. Tive medo durante muito tempo de muita coisa. A voz estava firme. Eu tinha decidido que ia ser firme. Tive medo de perder e perdi mesmo assim. Tive medo de não dar conta e dei conta mesmo assim. E agora estou com medo de acreditar em algo bom e descobrir que não dura. Ele não disse nada.
Não tentou resolver, apenas ouvia. Mas aprendi uma coisa essa semana, continuei. Aprendi olhando para a minha horta, que é uma coisa idiota de onde tirar lição, mas foi o que aconteceu. O canto da boca dele se moveu. A planta não fica devendo para a chuva que caiu nela. Ela simplesmente cresce. Eu o olhei. Eu quero aprender a fazer isso. Receber o que é bom sem ficar esperando a conta chegar. Augusto abriu o portão. Não disse nada ainda, mas abriu. Aquilo era convite suficiente. Entrei. Caminhamos juntos até a varanda da casa grande e sentamos num banco de madeira velho que pegava o sol da manhã. E por um tempo ficamos só ali, lado a lado, olhando a terra à nossa frente. Aquela terra que ele conhecia a cada palmo e que eu estava conhecendo pela primeira vez. Você veio me dizer alguma coisa? Ele perguntou por fim. Vim, eu disse. Pode falar. Eu respirei. Que sim. O silêncio durou 1 segundo. Sim para quê? Ele perguntou, e havia nessa pergunta a necessidade de ouvir direito, de não presumir, de dar espaço para que eu dissesse com minhas palavras o que eu havia vindo dizer. Para continuar. Eu o olhei. Para tentar, para não deixar o medo ser maior do que a vontade. Augusto ficou me olhando por um momento longo, e então fez uma coisa que eu não esperava. Ele não disse nada grandioso. Não fez nenhum gesto dramático. Apenas colocou a mão sobre a minha mão, que estava no banco entre nós, devagar, com aquela calma deliberada que era característica dele, como quem está fazendo algo que pensou muito antes de fazer. E ficou ali, a mão dele sobre a minha, o sol da manhã no rosto dos dois, a terra à nossa frente se estendendo até onde os olhos alcançavam. E eu entendi naquele momento, com uma clareza que dispensava palavras, que aquilo não era o fim de nada. Era o começo. Não o começo fácil das histórias que as pessoas contam quando querem enfeitar a realidade. Ia ter dificuldade, ia ter julgamento, ia ter dias em que o medo voltaria e eu precisaria escolher de novo, ativamente, como quem escolhe todo dia, e não só uma vez. Mas ia ter isso também. Essa mão, esse sol, essa terra, esse homem que tinha aprendido meu nome antes de me conhecer e que havia voltado semana após semana, não porque eu precisava, mas porque ele queria. Que havia consertado meu telhado na chuva e minha horta no sol, e que havia, sem saber ou talvez sabendo, começado a consertar também a parte de mim que eu tinha convencido que não tinha mais conserto. A vila vai falar, eu disse. A vila sempre fala, ele respondeu. Não me importa, eu disse. E era verdade. Ele apertou levemente minha mão. Eu não retirei. E ficamos ali, os dois, em silêncio, enquanto a manhã avançava devagar sobre a fazenda e o mundo continuava girando, sem se preocupar com o que a vila ia dizer, com o que o medo ia sugerir, com o que a prudência ia recomendar. O mundo continuava. E pela primeira vez em muito tempo eu continuava junto com ele, não apenas resistindo, vivendo. Fim do capítulo 5. Quando quiser, é só pedir o capítulo 6, o capítulo final, onde Maria olha para trás de um lugar diferente, entende o que o cavalo na porta significou e descobre que o milagre não estava no que chegou, mas no que ela escolheu não recusar. Continue 16, 15, capítulo 6, o caminho que eu estava encontrando. Tem uma manhã específica que eu guardo dentro de mim como se fosse objeto. Não é o dia do casamento, embora aquele dia também seja bonito de lembrar. Não é o dia em que entrei na fazenda pela primeira vez como moradora e não como visita. Não é nenhum dos dias grandes que as pessoas de fora identificariam como o momento em que tudo mudou. É uma manhã comum. Uma manhã de maio, quase um ano depois daquela tarde em que um homem parou na frente da minha casa, pedindo o caminho para a estrada da velha ponte. Eu estava na varanda da casa grande, que já havia deixado de ser a casa grande para ser simplesmente a minha casa,
com uma xícara de café nas mãos e o sol novo chegando devagar sobre o pomar que ficava à esquerda do terreiro. Clara estava no quintal perseguindo uma das galinhas com aquela determinação inútil e alegre que as crianças têm para as tarefas impossíveis. Daniel estava mais longe, perto do curral, ao lado de Augusto, os dois olhando para alguma coisa no chão. Provavelmente um rastro de animal ou uma questão de cerca, conversando com aquela naturalidade de dois que já não precisam mais encontrar assunto, porque o assunto aparece sozinho quando as pessoas se importam uma com a outra. Eu fiquei olhando aquela cena por um longo tempo, sem que ninguém soubesse que eu estava olhando. E o que senti não foi euforia. Não foi aquela felicidade de explosão que as histórias prometem. Foi algo mais quieto e mais fundo. Foi a sensação de reconhecimento, como quando você encontra um lugar que nunca visitou, mas que parece, de um jeito que não tem explicação lógica, familiar. Como quando algo que estava faltando encaixa, não com barulho, mas com aquele clique suave que você quase não ouve, mas sente nos ossos. Aquilo era a minha vida. Aqueles eram os meus filhos, o meu marido, a minha terra, o meu café, o meu sol. E eu estava nela de verdade, não sobrevivendo nela, não resistindo a ela, não esperando ela acabar, vivendo. Mas preciso ser honesta sobre uma coisa que as histórias geralmente pulam. A felicidade não chegou apagando o que veio antes. Sebastião não sumiu. A dor da perda dele não sumiu. Tem dias que alguma coisa pequena e sem importância, o cheiro de café queimado, uma música tocando longe, o jeito que a tarde cai de um certo ângulo, me leva de volta àquela quinta-feira de agosto com uma força que me pega desprevenida. E eu sinto, deixo sentir. Aprendi que tentar não sentir é como tentar segurar água com a mão fechada. Você só machuca a mão e a água vai de qualquer jeito. Aprendi que é possível carregar uma perda e uma alegria ao mesmo tempo sem que uma cancele a outra. Que amar de novo não é trair quem você amou antes. Que o coração não tem capacidade fixa. Ele expande, ele faz espaço. Não porque esquece, mas porque é maior do que a gente pensa quando está cheia de dor e parece que a dor ocupou tudo. Contei isso para Augusto numa noite sem planejamento, a conversa foi chegando lá e eu deixei. Falei de Sebastião, do que ele era, do que nos faltou quando ele foi. Do buraco específico que uma pessoa deixa, que não é preenchido por outra pessoa, que fica sendo o buraco daquela pessoa e ninguém mais ocupa aquele formato. Augusto ouviu tudo, sem ciúme, sem insegurança, sem aquela necessidade que algumas pessoas têm de competir com quem não está mais presente, como se os mortos fossem ameaça. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ele foi um homem bom então. Foi, eu disse. Fico feliz que você teve isso. Olhei para ele. A maioria das pessoas não teria dito isso. A maioria das pessoas tem medo do que não pode controlar. Ele me olhou de volta. Eu não tenho medo de Sebastião. Tenho respeito por ele. Foi ele que criou os filhos que eu agora tenho o privilégio de conhecer. Foi o amor dele que fez de você quem você é. Uma pausa. Eu não quero apagar nada disso. Quero continuar de onde está. Aquilo ficou dentro de mim de um jeito que ainda fica, porque não é simples. Não é qualquer pessoa que chega na vida de alguém que já viveu muito e diz, sem medo e sem falsidade, que não quer apagar, que quer continuar, que o passado da pessoa não é empecilho, que cada camada de história que você carrega faz parte do que ele escolheu quando escolheu você. O casamento foi simples, não porque não pudesse ser diferente. Augusto teria feito maior se eu quisesse, mas eu não queria. Queria o que era real, não o que era espetáculo. Queria as pessoas que de fato importavam, que naquele momento eram poucas, mas eram verdadeiras. Tinha o padre da vila, que veio sem precisar ser convencido. Tinha a vizinha, que ficou com meus filhos na noite da tempestade.
e que havia se tornado a pessoa mais próxima de uma amiga que eu tinha naquele lugar. Tinham os dois homens que tinham consertado o meu telhado na chuva e que apareceram de terno surrado com uma dignidade que nenhum traje caro poderia superar. Tinha Daniel, de cabelo penteado e expressão séria, que ficou ao meu lado como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ele tivesse nascido para aquele papel e só estivesse esperando a hora certa. Tinha Clara, que havia decidido sozinha que queria carregar uma flor e que tinha escolhido da área de jardim da fazenda um galho de manjericão florido em vez de qualquer flor ornamental, com aquela lógica própria de criança que escolhe pelo cheiro e não pela aparência. E tinha Augusto, que me esperou na frente do padre com aquela calma de sempre e com algo diferente nos olhos que eu aprendi a ler como o equivalente para um homem que não externaliza muito de tudo que existe de mais aberto e mais verdadeiro dentro de uma pessoa. Quando o padre perguntou e eu disse sim, não senti o coração disparar. Senti ele assentar. Como quando você carrega algo pesado por muito tempo e finalmente encontra um lugar para pousar. Não abandona o peso, mas descansa dele por um momento. E o descanso é tão bom que você quase chora só de sentir os ombros baixarem. Eu quase chorei. Daniel segurou minha mão. E eu não precisei mais segurar nada. A fazenda foi se tornando nossa aos poucos. Não de um dia para o outro, não de forma dramática, mas com a mesma gradualidade com que as coisas que são reais sempre acontecem, devagar, camada sobre camada, até que um dia você olha e não sabe mais dizer quando exatamente a transformação aconteceu, porque ela aconteceu em tantos momentos pequenos que se somaram. A horta da casa de barro havia me ensinado algo sobre plantar sem certeza de colheita. Trouxe esse aprendizado para a fazenda. Comecei um canteiro novo, num canto de terra que Augusto disse que não prestava para nada, e que eu decidi testar assim mesmo, com aquela teimosia que nunca me abandonou completamente. O canteiro cresceu, não perfeitamente. Havia partes que não pegaram, sementes que não germinaram, fileiras tortas onde minha linha tinha vacilado. Mas havia também tomates vermelhos e coentro verde, e pimentões que ficaram mais bonitos do que eu esperava, num solo que alguém havia desistido antes de mim. Augusto passou por ali uma manhã e ficou olhando. Eu disse que essa terra não prestava, ele falou. O senhor disse. Eu concordei. E você plantou assim mesmo. Eu plantei. Ele ficou olhando os tomates por um momento. Devia ter escutado você antes sobre a outra parte do pomar também, ele disse, e havia naquilo não só o comentário sobre plantas, havia a disposição de um homem que aprende com a mulher que escolheu, que não tem o orgulho frágil de quem precisa sempre ter razão, que olha para o que você faz e vê valor mesmo, quando o que você faz contradiz o que ele pensava. Esse tipo de homem é mais raro do que deveria ser. Daniel cresceu na fazenda como se sempre tivesse sido da terra. A timidez que ele tinha desenvolvido depois da morte de Sebastião, aquela contenção de menino que havia decidido não precisar de muito para não sofrer quando o muito fosse embora, foi se abrindo devagar. Não de vez, mas foi abrindo. Augusto nunca tentou ser o pai dele. Isso foi importante. Isso foi, talvez, a coisa mais inteligente que Augusto fez em todo aquele processo. Ele não chegou com a necessidade de ocupar um lugar que não era dele para ocupar. Chegou como ele mesmo, como o homem que era, e deixou que Daniel decidisse o que fazer com isso. E Daniel, no tempo dele, do jeito dele, foi decidindo. Começou a seguir Augusto pelo campo nas tardes de sábado, silencioso a princípio, só observando aquele menino que aprende vendo antes de perguntar. Depois, com perguntas que vinham rarefeitas, mas eram sempre as perguntas certas. Depois, com opiniões que Augusto ouvia e considerava de verdade. Não com a tolerância condescendente de adulto para criança,
mas com o respeito genuíno de quem reconhece inteligência independente da idade. Um dia eu os vi no curral, os dois lado a lado, Augusto ensinando Daniel a avaliar a saúde de um animal pelo brilho do pelo e pelo modo que ele respira. Daniel ouvia com toda aquela atenção concentrada que era sua característica, e depois fez uma pergunta que fez Augusto parar, pensar e responder com aquele leve sorriso de quem foi surpreendido por uma perspectiva que não tinha considerado. Eu entrei antes que me vissem, fui para a cozinha, fiz café, e chorei um pouco ali na pia, chorando baixinho, com o barulho da chaleira cobrindo o que precisava ser coberto, porque aquele choro não era de tristeza, mas era de algo que precisava sair assim mesmo, daquele jeito úmido e silencioso, que é a única forma que certos sentimentos encontram para existir no mundo. Era gratidão, era alívio, era a sensação de ver meu filho, que havia carregado coisas pesadas demais para a idade desde os 9 anos, finalmente com alguém ao lado no campo que não era eu. Clara foi mais fácil. Clara sempre foi mais fácil. Não porque fosse menos complexa, mas porque ainda não tinha construído as paredes que Daniel havia construído, as paredes que eu havia construído. Ela chegou na fazenda com a abertura natural de quem tem 5 anos e decide gostar das coisas antes de ter motivo para não gostar. Augusto virou o seu Augusto desde o começo. Não pai, não padrasto. O seu Augusto, que era uma categoria própria, uma categoria que ela havia criado para ele com aquela liberdade criativa de criança que não está preocupada com como as categorias se chamam no mundo adulto. O seu Augusto, que sabia o nome do cavalo. O seu Augusto, que sempre tinha um doce no bolso do lado esquerdo da camisa, e que, quando perguntado como sabia que ela ia gostar daquele sabor específico, respondia com seriedade que o trovão tinha contado. O seu Augusto, que quando ela ficou doente com febre numa madrugada de junho, ficou sentado na cadeira do lado de fora do quarto dela até o amanhecer. Não entrando para não acordar, mas presente, mas ali, mas fazendo aquela coisa silenciosa que presença faz, que é diferente de tudo que a ausência pode oferecer. Ela foi a primeira a chamar ele de pai. Aconteceu naturalmente, sem cerimônia. Eu estava na cozinha e os ouvi no quintal. Ela pediu alguma coisa e chamou de pai, e a conversa continuou sem que nenhum dos dois marcasse aquele momento como especial. Eu fiquei parada com a faca no ar por 1 segundo. Depois continuei cortando e sorri para a pia. Hoje o sol está descendo do lado do pomar. Está naquele ângulo específico de fim de tarde que pinta tudo de âmbar e que faz até a poeira parecer dourada enquanto flutua no ar entre as árvores. O trovão está no pasto, mais velho, mas ainda com aquele porte, aquela elegância que me surpreendeu na primeira vez que o vi, que me fez pensar que ele não pertencia àquele lugar de pobreza onde eu morava. Mas eu entendo agora que eu estava errada naquilo. Não era que ele não pertencia àquele lugar. Era que aquele lugar não era o meu lugar definitivo. Era uma parada, um trecho, um período que eu precisava atravessar para chegar até aqui, não porque aqui seja a recompensa por ter sofrido lá, não porque a vida funcione como uma equação onde dor de um lado gera alegria do outro em quantidade equivalente, mas porque é onde o caminho chegou. E o caminho chegou aqui porque eu fui andando mesmo quando não sabia para onde ia, mesmo quando as pernas estavam cansadas, mesmo quando a estrada estava ruim e o telhado estava cedendo e o feijão estava acabando e a fome estava chegando antes da esperança. Eu fui andando. E às vezes, quando você continua andando, o caminho te leva para lugares que você não tinha capacidade de imaginar, porque da onde você estava não havia visibilidade suficiente. Tem uma coisa que eu penso com frequência e que nunca falei em voz alta para ninguém até agora. Eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse respondido. Se naquele dia quente de outubro,
Quando um homem em cima de um cavalo bonito parou na frente da minha casa, eu tivesse ficado dentro, tivesse fingido que não tinha ninguém, tivesse deixado o barulho dos cascos passar e sumir sem ir até a porta. Eu poderia ter feito isso. Já estava tão fechada naquela época, tão encolhida dentro de mim mesma, que não teria sido difícil. Teria sido, inclusive, o comportamento mais coerente com a versão de mim que eu estava sendo naquele período. A mulher que não esperava nada de fora, porque tinha aprendido que de fora vinha principalmente perda. Mas eu fui, abri a porta, fui ao terreiro, ergui os olhos e apontei o caminho para um estranho. Aquilo foi tudo. Aquilo foi o suficiente. Aquele gesto pequeno, aquela disposição mínima de ainda estar presente para o que chegava, aquela centelha que havia sobrado da mulher que eu era antes de tudo e que resistiu a tudo que tentou apagá-la, foi o que mudou tudo. Não foi Augusto que me salvou. Preciso deixar isso dito com todas as letras, porque importa. Augusto chegou porque eu estava na porta. Augusto voltou porque eu respondi. Augusto ficou porque eu, aos poucos, com todo o medo e toda a teimosia e toda a desconfiança que eu carregava, fui abrindo a mão e recebendo o que ele trazia. A história não foi feita por ele, ela foi feita pelos dois. E a parte que coube a mim, a parte de continuar existindo mesmo quando não havia razão aparente para continuar, a parte de estar na porta mesmo quando era mais fácil ficar dentro, a parte de apontar um caminho para alguém mesmo quando o meu próprio caminho estava perdido, essa parte é minha. Ninguém me deu essa parte. Eu carregava ela desde antes, desde sempre, desde o fundo do que sou. Sebastião viu isso em mim. Augusto viu isso em mim. Mas estava em mim antes que qualquer um dos dois chegasse. E vai continuar estando depois de tudo. Essa tarde, quando Augusto voltar do campo, eu já sei o que vai acontecer. O trovão vai aparecer primeiro, aquela silhueta escura e elegante vindo pelo caminho de terra entre o pasto e a casa. E o som dos cascos vai chegar antes da imagem chegar clara, como sempre chegou, como continua chegando, como cada vez que chega ainda faz aquela coisa no meu peito que eu aprendi a não ter vergonha de sentir. Daniel vai estar em algum lugar próximo porque aprendeu, sem que ninguém dissesse, o horário em que o pai chega. Clara vai largar o que estiver fazendo e correr, porque Clara sempre larga tudo e corre, com aquela generosidade de movimento que as crianças têm antes de aprenderem a ser contidas. E eu vou estar na varanda, com o café, com o sol âmbar no rosto, com tudo que perdi e não volta dentro de mim, quieto no lugar que aprendeu a ser o seu lugar, e com tudo que ficou, tudo que cresceu, tudo que eu quase não deixei acontecer de tanto medo. Tudo que aconteceu assim mesmo porque em alguma manhã de outubro eu estava na porta quando o cavalo parou. E porque a vida, às vezes, é generosa o suficiente para mandar o que você precisa pelo caminho que você ainda está percorrendo. E tudo que ela pede em troca é que você esteja do lado de fora quando ela passar, que você não feche a porta, que você erga os olhos, que você aponte o caminho, mesmo sem saber ainda que ao fazer isso você está encontrando o seu. Meu nome é Maria. Fui viúva. Fui pobre. Fui cansada de um jeito que não cabe em palavras curtas. Fui a mulher que segurou o choro no banheiro e mentiu que não estava com fome e varreu o terreiro com vassoura de galho porque o movimento afastava o pensamento. Fui tudo isso. E continuo sendo, porque nada do que a gente é some, só se transforma. Só encontra novos contextos onde existir de forma diferente. Mas sou também isso aqui. Essa tarde, esse café, esse som de cascos vindo de longe que meu coração já aprendeu de cor. Essa vida que eu quase não deixei acontecer e que aconteceu assim mesmo porque eu estava na porta, porque eu não fechei, porque eu ergui os olhos. Fim.